Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Lorena e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô trazendo mais um study vlog, só que dessa vez é um study vlog num dia chuvoso, o que pra mim é um dos piores dias pra estudar. Eu não sei pra vocês aí como é que tá na cidade de vocês, mas aqui tá chovendo muito, inclusive hoje no dia que eu tô editando o vídeo tá chovendo também. Então, pra mim, é muito difícil conseguir ser produtiva e ter motivação em dias chuvosos, porque eu fico querendo ficar deitada o dia inteiro. Não tenho nenhuma vontade de levantar da cama. Mas, né, é necessário. Então, eu decidi gravar pra vocês esse meu dia. Eu comecei no horário normal, 8 horas, acho que 8 e um pouquinho. E comecei por geometria. O dia que eu tô gravando pra vocês é uma terça-feira. Então, a minha primeira matéria do dia é geometria. O meu horário também mudou um pouco, porque terça de manhã eu tinha balé. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu gravei meu dia pra vocês, né? Eu comentei que eu ia pro balé de manhãzinha. Mas o horário do balé mudou, porque eu mudei de turma. E aí eu tive que fazer toda uma mudança no meu cronograma de estudos. Daí eu consegui começar no horário normal, né? Às 8 horas. E comecei por geometria. Tô mostrando aí pra vocês como ficou minha anotação. E eu já tô bem no final dos assuntos. Agora, em agosto, eu termino os assuntos de todas as matérias. Então, nesse mês, eu tô realmente focando naquilo que eu tenho um pouco mais de dificuldade em todas as matérias, ou então o que não deu pra estudar ainda, né, que falta terminar. E em geometria, um assunto que eu tenho muita dificuldade é quando a gente tem sólidos inscritos em circunferências ou circunferências inscritas em sólidos, enfim. Ou até mesmo na figura plana, quando tem alguns triângulos e aí tem uma circunferência dentro. Eu acho muito difícil conseguir resolver questões desse jeito. Então eu decidi assistir uma aula sobre o assunto e fazer uma anotação sobre isso. E vocês vão acompanhando aí, né, o que eu for fazendo. Eu vou compartilhando aqui, vou contando pra vocês. Então, gente, depois que eu terminei de estudar geometria, eu fui fazer algumas questões de uma prova que eu tava resolvendo do Enem 2009. Eu tava resolvendo a prova só da parte de matemática e eu acho que eu comecei a fazer semana passada. Eu não fiz direto, digamos assim, tirei um dia pra fazer o simulado. Toda vez que eu tenho matemática ou geometria, eu vou fazendo algumas questões. E aí eu tinha feito 170, então faltava... Quer dizer, eu fiz até 170, né? Então, faltavam 10 questões para conseguir terminar o simulado. E antes de passar para outra matéria, eu resolvi fazer isso. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu sempre reservo 1h30 para cada matéria. E quando eu terminei a aula de geometria, ainda era 9 e pouca. Então, eu ainda tinha um tempo aí para conseguir terminar. O meu objetivo era começar química às 10 horas. Então, foi isso que eu fui fazer. Como eu comentei com vocês, depois que eu terminei geometria, eu fui começar química. Eu tô vendo a parte de química orgânica. Eu tenho química todas as terças e quintas-feiras. Só que um dia eu estudo a frente orgânica e no outro dia eu estudo mais a parte de cálculo, por exemplo, cinética química, eletroquímica, essa parte. E eu comecei química orgânica desde o início do ano, mas eu fui vendo por partes, assim. Teve uma época que eu parei e comecei a ver aquela coisa mais básica de átomos, distribuição eletrônica, e eu fiquei só revisando química orgânica, e agora que eu vi toda a parte de química inorgânica, eu comecei a estudar a parte de ácidos e bases na química orgânica. E aí eu fui fazendo algumas anotações enquanto eu estudava via aula, mas a internet eu achei que tinha caído, só que na verdade deu um problema no computador, eu não sei o que foi, que a internet não tá mais pegando, eu não sei nem como é que eu vou fazer pra resolver isso.
E então, enquanto eu não tava tentando resolver, eu decidi fazer um simulado, né, já que não precisava da internet. Foi, na verdade, o simulado do Enem do ano passado. E teve algumas questões de química que eu errei, então eu fui tentar refazer, enquanto eu não consegui resolver esse problema. Depois eu parei pra almoçar e quando eu voltei ainda estava chovendo, tô mostrando aí pra você o céu. E eu fui começar a estudar redação. Eu tenho, toda terça-feira eu escrevo a redação e toda quinta eu reescrevo. Então era dia de escrever redação. E, na verdade, como vocês estão vendo aí o computador, eu não consegui fazer que a internet pegasse. Tentei de tudo, até tutorial no YouTube eu assisti, mas eu não consegui resolver. Daí eu tive que estudar pelo celular. Eu peguei o celular da minha mãe, porque eu tava gravando com o meu, pra conseguir baixar, né, o tema da redação, o texto de apoio, pra poder fazer. E agora, vocês estão vendo aí, eu tô fazendo meio que aquela tempestade de ideias. Eu sempre separo por introdução, desenvolvimento, conclusão. Porque isso, eu não sei se vocês fazem isso assim, de meio que separar certinho antes de começar a escrever, mas me ajuda muito, porque quando eu vou passar pro papel mais certinho, mais bonitinho, naquele rascunho, eu economizo muito tempo, porque minhas ideias já estão todas meio que bagunçadinhas aí, mas quando eu vou passar pro rascunho, eu só preciso colocar conectivos, essas coisas. E no Enem, né, a gente tem 1 hora aí pra escrever redação e 30 minutos pra conseguir passar limpo. Ano passado, inclusive, foi algo que eu me prejudiquei muito, porque eu demorei muito tempo na redação. E aí sobrou pouco tempo pra fazer as questões, então esse ano eu tô focando em colocar meio que um cronômetro, né, pra fazer no tempo certinho. E eu comecei a escrever a redação de 2 horas, né, depois da minha pausa do almoço. Então, meu objetivo era conseguir terminar de escrever às 3, para de 3 a 3h30 passar a limpo. E eu consegui, eu tô muito feliz, inclusive, que eu tô conseguindo escrever redação realmente em 1 hora. Não gravei pra vocês passando o rascunho a limpo, porque né, ia demorar muito tempo. Mas vocês estão aí conferindo, escrevendo toda a minha redação. Tá bem rapidinho, né? Mas eu realmente consegui fazer em 1 hora. Inclusive, depois eu vou mostrar, né, o horário que eu terminei de escrever. E aí, gente, pra finalizar, eu tô vendo biologia. Na verdade, era pra eu estudar geografia, porque eu precisei mudar uma matéria, né? Como meu balé passou a ser na segunda-feira e na quarta, então eu tive que colocar uma matéria pra terça e uma pra quinta. E eu botei geografia pra terça-feira, só que eu acabei esquecendo. E estudei geografia na segunda e ficou aí biologia pendente. Eu comecei a estudar, eram mais de 5 horas, porque eu precisei sair. Daí, quando eu cheguei, foi que eu fui terminar. Mas foi algo rápido. Eu só tava fazendo aí um resumo sobre o reino animal. Eu já tenho muita coisa escrita em outros cadernos, bem aprofundado. Então, eu decidi fazer só um resumo mais por cima do assunto, né? Sem me aprofundar tanto. E foi isso. Esse foi o meu dia. Eu acho que eu consegui ser bastante produtiva, apesar, né, de estar num dia chuvoso. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar um gostei. E caso você quiser continuar me acompanhando, é só se inscrever aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.